E aí, só filé ou só pepino? Hoje não tem nem filé e nem pepino. Hoje tem batata. Eu vou ensinar você agora nesse vídeo como diagnosticar um catalisador entupido utilizando uma batata. Na verdade, não tem lógica, né? Eu vou simular um catalisador entupido utilizando uma batata. Acho que seria isso o correto. Com uma batata, eu sempre quis fazer isso desde criança, mas eu nunca fiz isso. Eu tô fazendo isso aqui só para simular um entupimento de catalisador ou intermediário ou silencioso traseiro, para te mostrar como fazer esse diagnóstico utilizando o osciloscópio. E é isso que nós vamos fazer agora nesse vídeo. Então vamos lá comigo que agora eu vou instalar o transdutor lá na frente do carro. Vamos lá. O diagnóstico do catalisador entupido a gente vai fazer com uma ferramenta que se chama transdutor de compressão. O que um transdutor de compressão ele faz? Ele é ligado aqui no orifício da vela e com ele a gente consegue ver o movimento mecânico do motor, ou seja, um transdutor de compressão ele nada mais faz do que pegar um movimento mecânico e transformar em um sinal elétrico no meu osciloscópio, e daí então eu consegui fazer vários tipos de análise com ele. Eu consigo diagnosticar uma falta de compressão, um sincronismo de motor, ele consegue enxergar o movimento do pistão subindo até PMS, descendo até PMI, ele também consegue ver a abertura e fechamento da válvula ou das válvulas de admissão e de escapamento. Então não existe milagre na mecânica, a gente tem que utilizar as ferramentas corretas e, é claro, com o osciloscópio saber fazer a interpretação desse sinal, ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou primeiramente instalar aqui o meu transdutor, então eu vou tirar o primeiro cilindro para fazer um diagnóstico de catalisador entupido. Não importa em qual dos 4 cilindros eu ligar o transdutor, ok? Então vamos lá, eu já deixei aqui preparadas minhas ferramentas. Então aqui existe uma espécie de adaptador, né, que nada mais é do que uma rosca com a vela, onde eu insiro aqui, vou colocar nesse caso no cilindro 1. Geralmente, quando a gente vai fazer algum diagnóstico, a gente utiliza o cilindro 1 ou o cilindro 4, mas se por acaso eu quiser fazer a medição, igual a gente faz com o relógio de compressão, né? A gente pega e faz as referências de um cilindro para o outro para ver se por acaso tem diferença na compressão, ok? Qual que é a diferença entre um transdutor de compressão e o meu relógio de compressão, né? Que o relógio, o que ele acontece? Ele só enche, ele vai enchendo, 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 daí tem ali o botãozinho de registro onde eu diminuo a pressão. Então, a diferença é que o relógio, ele só enche, né? E já o meu transdutor, ele já enche e esvazia. Então, exemplo, eu não consigo com o relógio diagnosticar um possível problema ou um sincronismo de motor. Já com o meu transdutor de compressão, eu consigo diagnosticar isso também. Então imagina, né, um transdutor de compressão como se fosse aí um substituto do meu relógio de compressão. Então deixa eu apertar aqui um pouquinho, vou instalar, já vamos falar mais sobre o transdutor também. Deixa eu ligar aqui a mangueira, ligo aqui a mangueira. O transdutor de compressão, ele tem 2 cabos. Um cabo, então, ele é ligado aqui no meu osciloscópio e o outro cabo é aonde eu ligo ele na bateria. Então ele vai ter aqui um positivo e um negativo. Observa que ele também tem uma luzinha, então ele acende aqui, ó, te indicando que está ligado, ok? Observa que quando eu ligo, o que ele faz? Ele sai da minha linha do zero. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima, que isso é muito importante, ó. Eu liguei, ele já vai sair da minha linha do zero
e vai registrar então uma pressão. Instala ele aqui no orifício da vela. O cabo aonde você desligou a vela, você deve ligar a vela aqui no cabo, porque senão a minha centelha, se eu deixar sem a vela, vai ficar descarregando no bloco do motor. Então eu coloco a vela para ele descarregar na ponta da vela. Vou ligar ele aqui, ó. Botar ele aqui, ó, na carcaça do motor. Deixa eu fazer assim, ó, contrário. Vai ser melhor. Aí, beleza, então tá aterrado. E outra coisa também bastante importante é você desligar o bico injetor. Por que desligar o bico injetor? Porque senão o combustível ele vai para dentro do transdutor, ok? Então eu desligo também, como eu já desativei o cilindro, né, a minha centelha, eu vou desativar o combustível também para não vir o combustível para dentro aqui do meu transdutor e possivelmente danificar uma ferramenta que não é uma ferramenta muito cara, mas também não é uma ferramenta muito barata, ok? Deixa eu colocar aqui para cá, senão vai pegar ali na correia de acessórios, ok? E também eu coloquei aqui, peguei mais um canal no osciloscópio, o meu canal 1, aonde eu vou ligar ele no meu sensor de rotação aqui, ó, só para ter uma referência, ok? E a gente também poder falar um pouco mais sobre o transdutor nesse vídeo aqui. Então vamos lá, olha só. Primeiro passo do meu transdutor. Quando eu ligo ele, você observou ali que ele movimenta a linha, né? Ele veio a linha para cima, né? O que é isso? É a minha pressão, que nesse caso está dentro aqui do meu transdutor. Que pressão que está aqui dentro nesse exato momento com o motor desligado? A nossa pressão atmosférica. Então esse valor ele pode também dar uma leve alterada conforme a pressão atmosférica do local onde você está, ok? Então olha só, primeira coisa e a mais importante nesse diagnóstico é eu ter uma referência para essa linha aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha aqui e vou colocar em cima dessa linha pontilhada aqui, ó. Então eu puxo aqui um pouquinho para baixo, ó, vou deixar ela exatamente aqui, ok? Então, por que eu tenho que fazer esse é o primeiro passo quando a gente vai trabalhar com o transdutor. Colocar essa linha, alguns pegam outro canal e colocam aqui em cima como referência, ou eu posso pegar o meu cursor aqui horizontal e também deixar ele aqui em cima, ó, em uma referência. Essa referência, ela serve para o seguinte: tudo que estiver abaixo dessa linha, eu tenho o vácuo do motor, e tudo que estiver acima dessa linha, eu tenho pressão, ok? Então, acima da linha eu tenho pressão, abaixo dessa linha eu tenho vácuo. Então, esse é o primeiro passo quando você vai diagnosticar com o transdutor. Eu deixei ela justamente bem em cima aqui, ó, da linha pontilhada. Aí, ó, tá? Então essa aqui, ó, vai ser a minha linha de referência, ok? Ruídos, muita gente me pergunta sobre ruído. Abel, ruído, o que eu faço? Gente, ruído às vezes tem, mas isso não impede a gente de fazer um diagnóstico, ok? Então o que eu vou fazer nesse primeiro instante? Eu vou vou fazer o meu ajuste de trigger, vai ser mais ou menos aqui mesmo. Coloco aqui em ajuste automático para eu primeiro ver a onda e depois eu coloco em normal para a gente congelar a imagem, ok? Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou ligar o motor para a gente primeiro ver como que é o sinal em perfeito estado e depois eu vou colocar lá no escapamento uma batata simulando um catalisador ou um silencioso entupido, ok? Para a gente também falar mais e ver como que é o formato em perfeito funcionamento e como que é uma possível falha de catalisador ou escapamento entupido, ok? Vamos lá ligar o motor agora. Então aqui ele já registrou aqui o meu transdutor de compressão, ok? Eu vou colocar, agora aqui eu vou colocar em disparo normal, vou puxar aqui para baixo, ó, para ele ficar nesse exato ponto aqui, ok? E a partir daqui então a gente vai fazer a nossa análise. Deixa eu dar uma pausa aqui.
Então vamos agora fazer a nossa análise aqui desde o começo. Por que que eu não deixei o motor ligado? Porque o que que acontece? Aqui, se eu deixar ele ligado, ele vai ficar aquecendo o meu transdutor, porque ele vai estar recebendo ali o movimento do pistão direto. Então eu desligo ele, faço a captura lá primeiro e depois eu desligo o motor, porque a partir daqui eu já consigo fazer várias e várias análises, ok? Então agora vamos começar a falar especificamente do transdutor, olha só. O que que a gente vai fazer aqui? Eu dei uma pausa, porque a partir desse momento aqui, ó, eu posso diminuir o tempo para eu analisar, como eu também posso voltar o tempo. Então, aqui, ó, daqui, opa, deixa eu pegar o meu cursor vertical. Então, daqui, desse pico aqui, até aqui, eu tenho 720 graus do meu virabrequim. 720 graus do meu virabrequim é 2 voltas do meu motor. Então, observa aqui, ó, a primeira volta se completa aqui mais ou menos. Aí, então, a segunda volta. Lembra que a gente fez inicialmente, deixa eu pegar agora aqui, ó, outro cursor. Lembra que inicialmente a gente fez essa linha aqui, ó, a minha linha de referência? Então, tudo que está abaixo, no caso aqui e aqui, eu tenho o vácuo do meu motor. E tudo que eu tenho acima, eu tenho a pressão no motor. Então, esse aqui, ó, é o exato momento de PMS do meu motor, em que dente casou aqui, que bem provável que seja o dente 20. Então, vou colocar aqui, ó, aqui eu já consigo fazer análise, ó, aqui deu no dente, vamos contar aqui. Então, vamos lá, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Ó, perfeito. Então aqui, uma das primeiras funções do meu transdutor de compressão é eu ter uma referência de PMS. Se por acaso eu pego um motor em que eu não sei qual é o PMS desse motor, em que dente é o PMS desse motor, eu consigo, através do meu transdutor de compressão, identificar. Mas é claro, a gente tem que ter a certeza de que esse carro está no ponto, né? Esse aqui eu tenho certeza que ele está no ponto, para então eu tomar isso como uma referência. Então, na linha GM, esses motores aqui um pouco mais antigos, é no dente 20. Agora, os motores mais novos da GM já passou a ser o PMS no 14º. Por quê? Apenas uma configuração de central, uma configuração de motor diferente. Então, não necessariamente que todos os carros vai ser no dente 20, ou no dente 14, ou no dente 9. Isso vai depender de carro para carro, ok? Bom, essa aqui então foi a primeira análise que a gente fez. Agora eu vou correr aqui um pouco para o lado, ó, vou usar aqui um Dry Waveform. Tá? Aqui estava em 1000, eu coloco em 10 e vou movimentando para o lado aqui, ó. Para eu pegar esse momento aqui agora é o que eu quero falar. Tá? E eu vou falar um pouquinho mais agora aqui sobre o ângulo em cada um dos ângulos, ok? Então funciona da seguinte forma. Aqui está o PMS no dente 20, ok? Então eu vou diminuir aqui um pouquinho aqui, ó, para ficar mais fácil de a gente entender. Então olha só. Então aqui está o PMS do meu motor. Em basicamente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, 140 graus, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, abre a minha válvula de escape. Então observa que enquanto não abriu a minha válvula de escape, o motor ele tem um pequeno momento de vácuo. Aqui então está o PMS com as duas válvulas fechadas. Deu a minha combustão nesse caso, baixou. E antes de ele chegar no PMI, que seria 180 graus, ele abre a válvula em 140 graus, a minha válvula de escape. A partir do momento em que abre a minha válvula de escape, ele faz aqui, ó, esse movimento aqui, que é o que a gente chama de rampa de escapamento. Então observa que quando abre a minha válvula de escape, a minha pressão dentro do cilindro é a mesma pressão que está no escapamento. E a mesma pressão que está lá dentro do escapamento é a pressão atmosférica do local. Então, se a minha onda, minha rampa de escape,
ela der acima dessa primeira linha, desse primeiro passo de referência que a gente fez, eu tenho um diagnóstico de catalisador entupido. Antes de eu colocar a batata lá no escapamento e a gente falar sobre isso, aqui nesse exato ponto, mais ou menos, abre a minha válvula de admissão em aproximadamente 340 graus. Depois aqui, ó, começa a descer. Então, nesse ponto aqui, fechou a minha válvula de escape. Então, aqui é o que a gente tem daqui até aqui, ó, o cruzamento de válvulas. Nesse ponto abriu a minha válvula de admissão e aqui fechou a minha válvula de escape. Então, quando fecha a minha válvula de escape, começa então ter o vácuo e todo o momento de admissão que vai até esse ponto aqui mais ou menos, que é onde fecha a minha válvula de admissão. Fechou a válvula de admissão, então começa a compressão do combustível. Mais ou menos aqui nesse ponto vai depender do avanço de ignição, vai inflamar o combustível e o meu pistão então começa a descer de novo. Então, Abel, como que você faz para saber, Abel, que aqui em 140 graus abre a minha válvula de escape? Eu vou citar um exemplo aqui, ó, rapidinho, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, se aqui, ó, tá no dente 20, esse aqui é o dente 20, né? Depois da falha, aqui é o primeiro dente, aqui é o dente 20. Então, se eu quero contar mais 140 graus para saber a minha válvula de escape, eu vou contar 20 dentes, vai dar 120 graus, mais 3 dentes vai dar 138 graus. Então, vamos contar aqui, ó, rapidinho, 23 dentes. Vamos lá, vamos colocar aqui. Então, deu, opa, aqui dente 20. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Então, aqui é o momento em que minha válvula de escapamento, ela abre, tá? Então, observa que ela abre e logo depois disso, o que que acontece? Abriu minha válvula de escape, os gases de escape já começam a sair do escapamento. Nesse ponto aqui, ó, a minha pressão dentro do cilindro já é a mesma pressão dentro do meu coletor de escape. Então aqui, ó, tá os 140 graus, que é o momento em que minha válvula de escape abre. E aqui vai dar se eu colocar 23 mais 7 dentes, vai dar 180 graus. Então vamos colocar aqui, ó, 23, 26, 28, 30, ó. Aqui seriam 180 graus, que é o momento em que o meu pistão atinge o PMI. Então, antes do pistão chegar lá em PMI, a minha válvula de escapamento já abriu. E os 180 graus aqui, ó, observa que ele casa exatamente no meio da rampa aqui, ó, nessa rampinha aqui, ó, subindo. Isso aqui também serve para eu analisar um sincronismo de motor. Ele tem que casar aqui, ó, em 180 graus, mais ou menos no meio da rampa, ok? Então, eu consigo já aqui nessa primeira análise conferir de que esse carro realmente está em sincronismo. Então, vamos adiante. Abriu aqui 140 graus a minha válvula de escape, aqui é o meu sincronismo e por aí vai. Agora a gente vai fazer o quê? A análise desse momento aqui, ó, da minha rampa de escape, ok? Então vamos colocar aqui, ó, em 20 milissegundos de volta. Agora já está em disparo normal, porque ele vai dar o disparo e vai congelar a imagem para nós. Quando ele não receber mais o sinal, ele vai congelar a imagem, porque esse é um tipo de trigger, que é o trigger com varredura normal, ok? Então vamos lá. Agora vamos lá para o escapamento. Vamos colocar uma batata lá para ver como é que o troço vai funcionar. Cadê a batata? Aqui, ó. Peguei uma batata baguala. Vamos botar lá para nós ver como é que vai ficar. Nós vamos botar, ó, a manha para botar a batata no escapamento. Tem que ir dando uma giradinha, tá? Eu tenho até medo de fazer isso aqui, porque vai que é a hora que dá um... Bum! Vai estourar aqui o meu portão, mas vamos tentar. Crianças, por favor, não fazem isso em casa, ok? Porque se esse carro aqui eu tô fazendo porque todo o escapamento dele tá 0 bala, entendeu?
Se por acaso tu for fazer isso aqui num escapamento que tá um pouquinho podre que seja, vai estourar o escapamento, ok? Então vamos ver como é que vai ficar aí. Ó, ele não disparou, ele não registrou, por quê? Porque tava em pausa. Deixa eu colocar aqui, ó, em play. Agora vai dar. Tomara que essa batata não voa no portão. Aí, ó, registrou. Meu Deus. E estourou mesmo. Depois consegui fazer análise. Caramba, não consegui. Então vamos lá, de novo. Vamos instalar nossa segunda batata. Eu vou dar só uma ligadinha. Voou no portão. Então olha aqui, não consegui fazer muito bem, mas é só para criar uma análise aqui para você, ok? Olha só, lembra que a gente fez a referência e colocou a nossa pressão atmosférica exatamente, deixa eu colocar aqui para não confundir, só a minha linha horizontal, aqui ó, tá? Então, observa o seguinte, aqui já deu uma pressão um pouco maior, né? Quando fica quadrada assim, ó, é porque o transdutor alcançou o limite de trabalho dele. Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente essa aqui, ó. A minha rampa de escape, essa mesa, ou como você quiser falar, ela tem que ficar exatamente nessa linha. Se ela ficar acima da linha, no escapamento, eu não posso ter pressão, não posso ter nada impedindo dos meus gases de escape sair para fora, ok? Como ela aqui, ó, ficou nesse momento aqui para cima, ó, isso aqui é a interpretação de um catalisador entupido ou um escapamento obstruindo. Então, toda vez que você tiver um catalisador entupido, você vai vir aqui, ó, e analisar essa rampa aqui. Subiu acima da pressão que a gente tomou como primeiro passo de referência, eu tenho um catalisador entupido. Se você observar aqui, ó, nessa outra linha, foi o momento em que a batata já voou lá no portão, a batata já saiu do escapamento. Esse momento aqui, ó, é quando a batata já tinha saído do escapamento. Observa como ela já veio para a linha correta dela, que é a linha aonde tem que ficar. Então, o diagnóstico de catalisador entupido a gente faz analisando essa minha rampa que a gente chama de rampa de escapamento. Então, se você observar em outros tapes aqui, ó, nesse tape aqui, ó, ele vai ficar acima dessa linha aqui, ó. A gente tomou essa linha como referência. Eu vou tentar colocar agora aqui, ó, um tape quando ela ficou um pouco mais elevada, quando ela ficou um pouco mais em cima aqui, ó. Eu vi que teve um momento em que ela ficou um pouco mais para cima. Quando ele está bem entupido, ele vai fazer tipo um terceiro pico, um segundo pico, porque o terceiro é esse. Vai fazer um segundo pico aqui, ó, bem alto. Pô, daí já tá um catalisador bem entupido. Então, galera, o vídeo de hoje era esse. Eu queria mostrar para vocês como é possível fazer um diagnóstico de catalisador entupido utilizando um transdutor de compressão. Espero que você tenha gostado. Quando for usar um transdutor de compressão, não esquece de colocar a vela, não esquece de desligar o bico, isso é muito importante. Depois de fazer isso, a instalação, primeiro passo, a minha linha de referência na pressão. Aquilo ali é o primeiro passo, então toda vez que tiver um pouquinho acima, opa, catalisador entupido. Às vezes você vai fazer isso, instalar um transdutor de compressão para verificar um sincronismo, por exemplo. E se tu não tomou aquela linha de referência, você vai ficar com a tua cabeça no sincronismo, mas vai esquecer de diagnosticar uma possível falha num catalisador entupido. O transdutor é uma ferramenta assim que se aplica a vários tipos de diagnóstico.
Tudo que for movimento mecânico do motor, eu consigo transformar esse movimento mecânico do motor em um sinal elétrico através de um transdutor e fazer um diagnóstico mecânico do motor utilizando o osciloscópio. Isso que é a maravilha dessa ferramenta. Se vocês quiserem saber mais também sobre transdutor, eu posso fazer outro vídeo, coloca o teu comentário aqui embaixo nesse vídeo. Abel, eu quero saber mais como funciona esse transdutor ou outro assunto específico que você está tendo dificuldade aí no teu dia a dia em trabalhar com osciloscópio. E o melhor de tudo foi que a batata voou lá no meu portão, mas não furou o portão, isso que é o importante. Então o vídeo de hoje era esse, deixe o seu like aí se você gostou desse vídeo, um grande abraço e até a próxima aula.